Não é verdade que um rico não vá para a cadeia. Assim como não é verdade que o advogado protela o julgamento. O fato é o seguinte, você tem uma previsão legal, um recurso previsto. Esse mercado em torno da morte do animal ganha vulto na medida em que o animal é tratado como filho. A construção do teleférico foi inspirada na experiência em Medellín, que já está presente em 2 favelas aqui do Rio. No Alemão funciona há mais de 2 anos. O teleférico, aos poucos, vai se tornando o símbolo das obras do PAC nas comunidades do Rio de Janeiro. Boa noite. Na semana passada, o ministro do STF, Celso de Mello, proferiu um voto de Minerva que deu uma segunda chance para que 12 réus do mensalão possam reverter parte de sua condenação. Mello votou um desempate de 5-5 da semana anterior, a que chegaram os ministros do Supremo. Com a decisão, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, pode ter sua pena de 10 anos e 10 meses reduzida para 7 anos e 11 meses. E poderá passar do regime fechado para o semiaberto se anulada a condenação por formação de quadrilha. Já a pena do deputado federal João Paulo Cunha pode cair de 9 anos e 4 meses para 6 anos e 4 meses. A de José Genuíno, ex-presidente do PT, de 6 anos e 11 meses para 4 anos e 8 meses. A de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do partido, de 8 anos e 11 meses para 6 anos e 8 meses. E a de Marcos Valério, apontado como operador do mensalão, de 40 anos e 4 meses para 37 anos e 5 meses. Outros 7 condenados poderão ter penas revistas nesta nova fase do julgamento, com início previsto só em 2014. Escolhido por sorteio, o relator dos recursos será o ministro Luiz Fux, que seguiu de perto os votos do presidente do STF, Joaquim Barbosa, e que era contrário à postergação do julgamento. Eu estou aqui para falar sobre esse assunto com o José Luiz Oliveira Lima, advogado do ex-ministro José Dirceu, e com a colunista da Folha, Mônica Bergamo. José Luiz, aceitos os embargos infringentes, os advogados e a defesa dos réus não podem apresentar novas provas. Quer dizer, a revisão será feita com base no que há nos autos. O que leva a crer que, no caso do ex-ministro José Dirceu, ele possa, digamos, escapar da pena de formação de quadrilha e do regime fechado de prisão? Há a possibilidade, sim, de um outro olhar, de uma outra visão, ou usando a própria palavra que os ministros gostam, eles podem evoluir. Nós temos 4 votos que acolheram a tese da defesa, voto da ministra Rosa Weber, voto da ministra Carmen Lúcia, do ministro Ricardo Lewandowski e do ministro Dias Toffoli. Lembrando que nós teremos a avaliação de 2 ministros novos, que é o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Teori Zavascki. Portanto, é um momento, sim, que há uma possibilidade concreta de modificar a condenação do ex-ministro José Dirceu pelo crime de formação de quadrilha. Se tiver uma possibilidade de o José Dirceu não cumprir essa pena dos 7 anos e ir para a prisão no regime semiaberto? A única possibilidade que nós temos, mas que num primeiro momento o ex-ministro terá que cumprir no regime semiaberto, é após o trânsito julgado e aí com a interposição da revisão criminal. Caso a revisão seja acolhida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, esta pena de 7 anos e 11 meses do crime de formação de quadrilha pode ser revista e ele pode, inclusive, ser absolvido. Mas, num primeiro momento, Mônica, de fato, no tocante ao crime de corrupção ativa, ele terá que cumprir no pleno regime semiaberto. E como é que ele está se preparando? Qual é o espírito dele em relação à possibilidade dele ser preso, de fato, ainda que no regime semiaberto? O ministro Dirceu é um homem sabedor da sua situação, né? Ele é lógico que é uma situação de uma expectativa, mas ele tem consciência de que isso é mais um capítulo da vida dele. Eu tenho certeza que ele vai conseguir superar esse momento difícil. Agora, falando em tese, você concorda com essa avaliação que tem aí um pouco difusa na sociedade, que o Brasil é um país que, enfim, ninguém vai para a cadeia. Vai pobre e quem não tem recursos. Não, eu não concordo e acho que aí é um problema de um desconhecimento, me desculpe, um desconhecimento por parte, inclusive, da mídia. Não é verdade que uma pessoa que tenha condições, um rico ou que um poderoso, que não vá para a cadeia. Não é verdade isso. Assim como não é verdade que o advogado protela o julgamento. O fato é o seguinte, você tem uma previsão legal, um recurso previsto no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil,
eu não vou usar um recurso legal previsto na lei em favor do meu cliente? Lógico que eu vou usar. Um dos argumentos que o próprio José Dirceu usava no começo desse julgamento é que não existia a segunda chance de um novo julgamento, de apresentarem novos argumentos. O voto do ministro Celso de Mello, ele não esvaziou um pouco esse argumento ou ainda existe a possibilidade de recorrer a cortes internacionais? O ex-ministro disse que caso ele sentisse que o direito de defesa dele fosse violado, ele iria à Corte Internacional. O voto do ministro Celso de Mello, o último argumento que ele usa para acolher os embargos infringentes, ele fala exatamente isso que você colocou, Mônica. Mas nós estamos ainda, o julgamento não terminou, eu prefiro aguardar o término do julgamento dos embargos infringentes, analisar o acordo e aí sim analisar todas as possibilidades, porque eu disse e repito aqui, todos os recursos que possibilitarem a absolvição, a demonstração da inocência do meu cliente, eu vou usar dentro da lei. Como é que você avalia a cobertura que a mídia fez durante esse processo? Olha, primeiro eu quero dizer que a mídia tem que ser livre. Não é porque eu estou na Folha, mas de fato o jornal Folha de São Paulo foi o jornal que mais espaço deu para a defesa. Outros veículos ficaram um pouco no meio do caminho. Mas eu acho sim, me assustou um pouco a cobertura da imprensa, me assustou ler textos de colunistas respeitados, formadores de opinião, torcendo por determinada condenação. É duro quando você lê no jornal um colunista diz, olha, o ministro que decidiu favorável aos réus decidiu de maneira política. Ora, e quando ele é condenado é de maneira técnica? Porque essa falta de critério, você vê jornalistas fazendo aposta de uma garrafa de vinho, se o acusado vai ser preso em novembro, dezembro ou janeiro. Quer dizer, por mais que você não goste de um acusado, você vai brindar a prisão não pode ser uma coisa boa para ninguém. Ninguém pode gostar de uma prisão. Portanto, eu acho que a cobertura da imprensa, ela foi, em alguns momentos, sofrível. Eu acho que ela foi parcial em alguns momentos. Mas eu prefiro uma imprensa livre para escrever o que quiser, até para poder sofrer essas críticas que, com o devido respeito, eu faço aqui nessa oportunidade. Vou fazer uma brincadeira. Eu falo para olhar para você? Câmera? Qual câmera? Para fazer uma brincadeira, que na verdade é um pouco séria, hoje em dia é melhor investir em frango do que na poupança ou num fundo qualquer de banco, um fundo de investimento. Na verdade, é melhor estocar até comida do que investir na poupança. A inflação da comida está rodando em volta de 10% ao ano. Poupança e os fundos populares de investimento estão rodando por volta de 6% e 7% de rendimento ao ano. A inflação está alta e isso deve mudar o padrão de comportamento dos brasileiros, como a gente já vem sentindo. A Folha teve acesso a uma pesquisa da consultoria CVA Solutions, especializada em marketing de mercado, que mostra uma mudança no perfil do consumidor por causa do aumento da inflação. Os supermercados mais bem avaliados pelo consumidor são aqueles que oferecem um preço melhor. Os atacarejos, onde o consumidor compra produto em maior quantidade, pagando menos, e também aqueles supermercados grandes, muitas vezes distantes, que têm um preço mais competitivo. Então esse consumidor ele está de olho no lugar que oferece um preço melhor, mesmo que para isso ele tenha que se deslocar mais, enfrentar fila, ter menos variedade de produtos. É um estudo em que a gente conversa com 7.000 pessoas todos os anos e a gente mede essa equação de custo-benefício do varejista. Então, em benefício, por exemplo, você vai ter o mix de produtos, as marcas, a fila, o atendimento, etc. E no custo você vai ter preço, promoção, parcelamento. Tem coisas que o atacado compensa e tem coisas que não. Quando eu quero dividir com a minha família, com meus filhos, alguma coisa assim, eu compro atacadista. Mas quando é só eu e minha esposa, para uso rapidinho em casa, eu vou no varejista perto de casa. O consumidor, ele deixa para comprar produtos de limpeza, leite, commodities, coisas que ele utiliza muito, esse supermercado que é mais barato. Então ele faz aquela compra do mês que a gente via na época de inflação. Aí eu compro tudo em fardo, né? Fardo de arroz, fardo de açúcar, entendeu? A gente tem o hábito de fazer estoque em casa. Eu compro os mais pesados, que é produto de limpeza, refrigerante, tudo, né? As coisas do dia a dia, perecíveis, carnes, pães, ele compra no dia a dia no supermercado mais próximo da sua casa, que provavelmente é mais caro.
Então sempre é uma equação de custo-benefício. Você não quer ser maltratado, você quer ser bem atendido, mas você quer pagar um preço competitivo. No ano de 2013, divide em 63% custos e 37% benefício. Mas essa relação já foi 60-40. Parece pouco, mas não é. Se antes eu fazia, um exemplo, eu fazia uma compra de, sei lá, R$200 num hipermercado e o carrinho saía cheio, hoje R$200 você procura, você vê o fundo do carrinho. Talvez a premissa seja que o aumento da inflação está levando as pessoas a buscarem varejistas dando mais valor para o custo do que para o benefício. A inflação da comida é que as pessoas percebem mais. É mais visível, a compra é mais constante, bate imediatamente no bolso e é a compra mais pesada para a maioria dos brasileiros. Logo, as pessoas estão percebendo que a inflação veio para ficar. Apesar de a inflação do Brasil não estar nem de longe perto daquela antiga, a gente está com uma pequena, grande inflação. Difícil de domar, que causa prejuízo para as pessoas. E as pessoas estão sentindo isso cada vez mais porque os salários reais estão subindo menos na média. Tem gente, aliás, recebendo reajuste abaixo da média e até abaixo da inflação. Logo, o bolso está ficando mais apertado. A inflação realmente virou um problema, apesar de não estar fora do controle e de não ser monstruosa. Recente mudança na regra dos cemitérios de animais no estado de Nova York, nos Estados Unidos, permitiu que humanos e bichos de estimação dividam o túmulo, desde que os donos sejam cremados e não enterrados. Em São Paulo, um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal prevê que cães e gatos possam ser enterrados em cemitérios públicos para humanos. Veja a reportagem. Eu tenho a impressão que esse mercado em torno da morte do animal, ele ganha vulto na medida em que o animal deixa de ser um bichinho de estimação e é trazido para dentro de casa, assim, tratado como filho, um membro da família. E quando elas perdem um membro da família, elas querem dar um destino digno, elas têm uma angústia pela dignidade desse fim. As prefeituras, elas não têm um serviço específico para cadáver animal ainda, né? Agora que algumas cidades maiores estão começando a se mobilizar para ter. E é quando surgiu agora essa nova lei aí que eles estão querendo aprovar de sepultamento animal junto com o humano. Então é uma coisa que vai dar muita divergência, muita polêmica, até chegar realmente a um ponto comum. Então nós queremos autorizar as pessoas que querem tomar essa atitude. Nós não estamos obrigando ninguém. Essa proposta se resume no seguinte, por exemplo, meu pai falecido está num cemitério público, mas fui eu que paguei aquele espaço. E tem lá as gavetas. Se eu quiser, eu posso levar meu animal doméstico e colocá-lo ali. Hoje, se o animal morre em casa ou num serviço de saúde, o proprietário tem basicamente 4 alternativas. Primeiro, se é uma morte que ele quer investigada, ele pode fazer uma necrópsia. Existem serviços especializados nisso e os hospitais, os grandes hospitais, têm setores que fazem isso. A outra opção é enterrar no quintal, o que a gente absolutamente não recomenda, assim, porque tem uma questão ambiental mesmo, de contaminação desse solo. Ele pode também deixar nesses cemitérios particulares, quer seja o lugar onde os bichos são sepultados, propriamente dito, ou cremados. E eu optei para pôr o caramelo num cemitério. O caramelo era um animal muito especial. Eu não penso em crematório, nem para animal e nem para ser humano. O que acontece com os meus clientes hoje que vêm aqui, aconteceu comigo que eu tinha 15 anos. Meu cachorro veio a óbito e depois de um certo tempo eu descobri que ele foi encaminhado para o lixão. Por fim, o serviço de saúde, ou levar até esse serviço de saúde veterinário, para que esse corpo seja recolhido pela prefeitura. Mas aí esse corpo vai ser recolhido como resíduo de saúde. Eles devem ser incinerados pelo poder público. Para o proprietário, às vezes, isso é um pouco assustador. A Loga, ela é responsável pela coleta, transporte e tratamento dos animais mortos. Por não saber a característica que tem aquele resíduo, por ele poder ter algum agente patogênico, nós encaminhamos para um tratamento, para depois poder destinar.
Lá atrás nós temos os containers onde ficam os resíduos de serviço de saúde, os animais mortos e também tem resíduo químico, que ficam aqui antes de irem para tratamento. Faz uma ideia que são 4 milhões de animais na cidade de São Paulo. Os animais que eram retirados das ruas iam para o Centro de Controle de Zoonoses e eram mortos dentro de uma câmara de descompressão. Os animais que saíam vivos eram mortos com paulada. Isso eu estou dizendo é 7, 8 anos atrás. Tem gente que tem um animal, morreu, não se incomoda, quer dizer, o fim que der, deu. E tem pessoas, acho que como eu, que se incomodam. No dia que a Dara faleceu lá, que tivemos que usar o serviço, a partir do veterinário eles fazem um chamado, o serviço de lá do crematório passa no veterinário e recolhe o corpo do animal, né? Depois de alguns dias, eles te chamam, você vai lá, eles têm... A Dara era um caso à parte, porque era muito grande, estava com a perninha dura, então não tinha um caixãozinho para ela. Mas normalmente parece que tem um caixão, onde eles põem o animalzinho. E você tem um tempo para ficar lá com ele, toca um sino. O lugar é muito bonito também, muito verde. Nós estamos num processo de demonstrar ao ser humano para que tenha respeito a animais domésticos. Isso tem um custo, naturalmente, esses serviços, esses cemitérios, ou que sepultam ou que cremam, cobram pelo menos R$300 para uma cremação coletiva. E se você quiser uma coisa completamente individual, pode passar de R$1.000. É isso que as pessoas vêm buscar aqui, esse pouquinho de acalanto, sabe? Saber que o animalzinho não foi pro lixão. Um cemitério de animais domésticos, particular, pode ter as suas regras, mas eu estou dizendo que os equipamentos públicos, em relação aos cemitérios públicos, nós estamos autorizando a pessoa que tem lá o seu espaço poder utilizar para colocar o seu animal doméstico, se assim o desejar, ninguém está obrigando ninguém.